pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. E em julho, nós celebramos o mês do cooperativismo, né? No dia 4 foi o Dia Internacional das Cooperativas, que esse ano teve aí como tema central Cooperativas por um Mundo Pacífico. O intuito é justamente mostrar que o modelo cooperativista contribui para a equidade social, para o desenvolvimento econômico também e para construir sociedades mais sustentáveis e resilientes. Agora eu lhe pergunto, você sabe o que é o cooperativismo? Você sabe, por exemplo, como é que funciona esse modelo de economia? De repente você até já utilizou, né, algum serviço, enfim, ou até utiliza e nem sabe. Então, para a gente entender melhor, para a gente aprender mais, eu estou trazendo aqui 2 nomes de referência no cooperativismo paraibano. Aqui conosco nesse episódio, Dr. João Modesto, endocrinologista, cooperado da Unimed João Pessoa. Seja bem-vindo. Obrigado, Linda. Aqui conosco também Dr. André Pacelli, ele que é anestesiologista, cooperado da Unimed João Pessoa e presidente do sistema OCB SESCOP Paraíba. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Linda. Prazer estar aqui. Temos muito o que conversar com eles, mas antes, deixa eu te pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrever. Sabe por quê? Porque faz com que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. O algoritmo aqui, ele entende que esse conteúdo ele é relevante e entrega para mais pessoas. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, deixe o seu comentário. Aproveite também para acompanhar a gente em outras plataformas. Nós estamos no Spotify, nós temos uma página específica no portal da Unimed e também a gente disponibiliza conteúdos no nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá bom? Agora sim, antes de começar a nossa conversa, deixa eu trazer aqui, explicar para você o que é o cooperativismo, como esse modelo aí de negócio está presente no nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui alguns dados, alguns números do sistema OCB nacional. Quase 3 milhões de cooperativas no mundo, com cerca de 1 bilhão de associados. Olha só esses números. São 4.384 cooperativas somente no Brasil. 25,8 milhões de cooperados, mais de 578 mil empregos gerados, sendo inclusive 52% deles mulheres, oportunidade para mulheres. Ou seja, para você entender o tamanho do tema que a gente traz hoje para o nosso videocast. Eu queria começar aqui perguntando, doutor André, para que o senhor explicasse o que é, né, o cooperativismo e também quais são os princípios desse modelo de negócio. Muito obrigado, Linda, pela oportunidade de falar aqui para o público. E o cooperativismo é um modelo de negócios formado por uma sociedade de pessoas que se juntam, geralmente pessoas do mesmo nicho, mesmo grupo, mesma categoria econômica, médicos, advogados, dentistas, produtores agrícolas, né? Motoristas de transporte, pessoas de um modo geral que se juntam para uma sociedade de uma cooperativa financeira, uma cooperativa de crédito, produtores de leite, enfim, uma gama de atividades econômicas que se juntam para agregar valor ao seu negócio. Então, quando você trabalha um modelo cooperativo, em coesão, num grupo, você se fortalece mais, você ganha escala do negócio. Você imagina quando você é um produtor de leite sozinho, produz 20 litros de leite, você vai ficar à mercê, subordinado ao preço daquele agente comprador, geralmente é o intermediário que está ali atuando. Quando você está de uma forma cooperada, junto com outros grupos, outras pessoas, você agrega, você vai ter uma força maior da negociação. Então, ao invés dos seus 20 litros, você vai ter 2.000 litros de leite. Aquele leite, esses 2.000, você vai ter a possibilidade de ter uma agroindústria, transformar esse leite em queijo, em iogurte, ou seja, agregar valor a esse produto. Então, aquele leite que você ia vender por R$2, R$3, num contexto geral, ele vai ter muito mais valor. A mesma coisa assim, nós médicos, que temos o sistema Unimed, foi criado lá em Santos, né, em 67, que nós éramos muito, vamos falar assim, não conseguíamos ter um local de trabalho adequado, a gente era
as operadoras mercantis impunham determinados locais de trabalho sem condições nenhuma. E hoje a gente tem uma estrutura do sistema Unimed, você falou esses números do cooperativismo, mas a gente não está nem contando as pessoas que são dos prestadores, os colaboradores, aqueles que são credenciados, né? Ou seja, aqueles que consomem os usuários dos planos. Então, é um contingente muito maior de pessoas que lidam no cooperativismo. É um modelo de negócio hoje muito bem estabelecido no Brasil, que tem uma importância econômica muito grande, né? Você falava aí dos números, mas hoje mais de 50% da produção agrícola brasileira passa pela uma cooperativa. Isso impacta no PIB, na economia brasileira, né? Porque grande parte das exportações são feitas por cooperativas. Em todos os setores, nós tivemos um problema muito sério durante a pandemia, né? E o sistema Unimed atuou muito bem, mas se não fosse as cooperativas financeiras, as cooperativas de transporte, como é que ia chegar os insumos na nossa casa? Como é que ia chegar os insumos nos hospitais, né? Então, tem um contexto todo muito bem grande. Nós somos 8 ramos do cooperativismo aqui no Brasil, até bem pouco tempo era 7, agora, o ano passado, foi criado mais um segmento, que é o ramo de seguros, que ainda está passando pelo processo de regulamentação pela SUSEP, mas é um setor muito promissor, sabe, Linda? E a gente, aqui na Paraíba especialmente, nós estamos em franca expansão. Somos 80 cooperativas, 115 mil cooperados aqui na Paraíba, geram mais de 4 mil empregos, e mais uma movimentação de mais de 3,5 bilhões na economia do Estado. Então você imagina um Estado que tem uma economia ainda pequena, mas que já impacta as nossas cooperativas, né? De todos os setores. Destaca-se as cooperativas de saúde, do sistema Unimed, né? Outras cooperativas como a Uniodonto e outras cooperativas médicas, né? Inclusive de outros profissionais, de enfermagem, de fisioterapia, mas também as cooperativas financeiras. Nós temos 2 sistemas que atuam muito bem aqui, o sistema Sicredi, o sistema Sicob. Temos cooperativas de transporte, as cooperativas de agricultura familiar, que têm excelentes produtos já aqui no estado, né? Em todas as cadeias, que a gente chama as cadeias que tem aqui no estado, a avicultura, caprina, ovinocultura, a fruticultura. Então, são várias cadeias que já têm uma importância econômica muito grande. Você imagina municípios como Cabaceiras, aqui no estado, que hoje a única instituição financeira é uma cooperativa lá. Nós temos uma cooperativa lá que chama Artesa, do artesanato, que até 10 anos atrás as pessoas estavam indo embora da cidade, estavam buscando oportunidades no eixo Rio-São Paulo. E hoje essas pessoas estão voltando porque encontraram oportunidade lá. E quem teve condições de ir recentemente lá viu o quanto a cidade cresceu. Inclusive, um deputado, agora recentemente, colocou Cabaceiras como a capital do cooperativismo paraibano. E assim tem outras cidades, outros municípios, a gente vê desenvolvendo bastante, Bananeiras, Pilões, tem uma cooperativa de flores, né? Então nós temos Monteiro agora recentemente, inclusive estive lá semana passada, num festival muito interessante de uma cooperativa, a Capribov lá, a Capribon, que produz todos os produtos derivados de ovinos e caprinos, né? Inclusive um abate hoje, nós temos um abatedouro hoje de carne caprina lá em Monteiro. Então o setor está muito promissor. Na parte de avicultura, se você pegar aqui em São Sebastião do Lagoa de Roça, ali próximo a Campina Grande, tem a Copaf, que quem puder, quem for ao supermercado aqui, qualquer supermercado aqui da Grande João Pessoa, vai lá, procura os selinhos Somos Coop, que você vai ver, vai encontrar ovos caipira produzidos aqui no nosso estado. Olha aí, que interessante. Doutor João, há quanto tempo o senhor é cooperado da Unimed? Eu entrei na cooperativa, na Unimed João Pessoa, em 1974. Ela tinha acabado de ser recém-inaugurada. E, evidentemente, partiu-se daquele princípio, conforme o André falou, que é um modelo organizacional que vai unir as pessoas com objetivos comuns. E nós, médicos, também sempre tivemos muitos problemas. E continuamos a ter, né? Mas pelo menos começam a ser abrandados mais por conta disso. Vivemos de multi-emprego, certo? Sendo realmente tratados no segundo plano. E na hora que a gente se une, a gente sabe que aquela velha história, né? A união faz a força, mas ainda com um determinante muito grande. É que cada um é responsável por todos. E todos unidos, evidentemente, que vai levar a um melhor resultado. E a Unimed João Pessoa começou a ter um crescimento, né?
eu me lembro do Dr. Alberto Urquiza Vanderlei, porque ele era irmão de um amigo meu de colégio, né, de Marcelo. E ele, realmente, quando eu cheguei aqui de João Pessoa, ele falou comigo que eu estava chegando recém de São Paulo, endocrinologista praticamente não tinha na cooperativa. Então foi a minha, José Cacildo, que ele convidou para fazer parte da Unimed. E nós abraçamos a causa de imediato, porque André também falou há pouco que a inauguração de Unimed, a criação, foi em 1967. Eu cheguei aqui em João Pessoa em 1974. Tinha acabado de ser inaugurada, então, a Unimed daqui, e disse com pessoas, a gente teve muita sorte no início, porque tivemos muita gente boa que abraçou a causa. E a partir daí, o sucesso foi muito grande. Tanto é que, se a gente vai falar em números também aqui em João Pessoa, né, nós temos em torno de 12 mil cooperados, que é um número muito grande. E no Brasil a gente tem mais de 100 mil médicos cooperados, que também é outro número extraordinário. Sem falar da capilaridade da Unimed, que é o sistema de saúde que praticamente abrange o país continental como o nosso, né? E faz com que a gente tenha esse intercâmbio de valores. E a gente está numa época de transformação muito grande, né? Época de transformação tecnológica, principalmente, né, a inteligência artificial, e a Unimed, principalmente agora com a gestão de Walter Ramalho, né, que é o presidente atual da Unimed João Pessoa, da Unimed Paraíba, tem dado uns pulos extraordinários. Você veja que a aquisição de um robô que foi feita no final do ano passado, o sistema Unimed foi a primeira aquisição que teve, do tipo que veio da China. Em termos de Brasil, foi o terceiro, certo? Então, vê como a gente está muito bem situado nisso aí. Isso aí deu um pulo também tecnológico e de, evidentemente, muita delicadeza na cirurgia, que a gente chama de cirurgia robótica, né? Telecirurgia. O indivíduo lá em Paraná, ajudando uma cirurgia aqui, certo? 3.000 quilômetros de distância, com uma sensibilidade incrível em termos de resultados. Então, a gente também vê que o nosso polo da Unimed João Pessoa, em termos de inteligência artificial, é um dos melhores do Brasil. A gente se orgulha muito do que a Unimed está fazendo aqui. A gente, eu acho que está caminhando cada vez mais para agregar valores nisso. O que a gente quer, evidentemente, outra coisa que a cooperativa visa, não é também só um lucro, né? É também a responsabilidade social que está por trás disso. Nesse aspecto, a Unimed tem um grande... Estamos falando em Copa do Mundo, muitos gols a Unimed coloca na responsabilidade social. A gente tem uma série de programas cada vez mais voltados o quê? Para o bem-estar não só de cada indivíduo, mas também da coletividade como um todo. Porque programas de prevenção de saúde, isso aí a Unimed tem muitos. Pelo menos a gente tem o Espaço Vida, né, que é das pessoas que tem muitos programas lá de saúde mental. Sabe que um dos grandes problemas que a gente está tendo no mundo como um todo, e cada vez mais está se estudando mais, e o problema às vezes se avoluma, é o tal do TEA, né? Transtorno que a gente tem. E sabe que houve, há 3 meses atrás, no mundo, né, um encontro para definir como é que ia ser isso, porque o TEA ficou uma coisa geral. A gente tem várias gradações, e essas várias gradações têm que ser bem delimitadas para que a gente possa tratar até melhor, porque o número que a gente teve inicialmente de crianças com problema de TDAH foi 1. Hoje em dia isso tem um crescimento exponencial, não foi nem linear, foi exponencial mesmo. São mais de 2.000 que a Unimed começou a tratar, já tem vários polos para isso, e também foi outro grande tento que a Unimed está fazendo para tratar não só lá no início, na infância, porque também é o TDAH, indivíduos até dizem, puxa vida, eu tenho TDAH no nível evidentemente tranquilo, e ele nem sabia que tinha, mas quando vai ver a história pregressa dele, vai ver que tinha muito disso. Então também esses indivíduos também estão sendo cuidados. Sem falar numa série de ações que tem. Pessoalmente, eu faço parte de uma equipe que trabalha em obesos bariátricos, no Espaço Vida. E um sucesso. Fica até modesta a parte, que a minha contribuição é pequena, porque é uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, enfermeira, nutricionista, e eu, como médico, faço parte,
mas é um sistema que a gente sente como aumenta muito de valor para cada indivíduo, porque o serviço de educação física também que tem lá, todo dia tem, e você vê a alegria daquele pessoal fazendo aquilo, perdendo peso e tendo uma boa qualidade de vida. Então eu acho que a Unimed de João Pessoa, com seus 2.000 cooperados, a Unimed Paraíba, né, que aumenta muito isso, mas João Pessoa, evidentemente, é o maior percentual de tudo que acontece na Paraíba em termos de Unimed. Então a gente tem a responsabilidade não só de ver a saúde individual, mas coletiva e mais ainda com responsabilidade social. Doutor André, as cooperativas podem ser de diversos segmentos de economia. Como é que dá para quem está assistindo a gente aqui, de repente tem interesse, né, no seu ramo, no seu segmento, de montar uma cooperativa? O que é que tem que fazer? Olha, primeiro, como eu disse, é um grupo, geralmente um grupo de uma categoria econômica. Hoje mesmo à noite eu vou dar uma aula, uma palestra lá no pessoal dos estudantes de contabilidade da universidade, que já estão planejando constituir uma cooperativa. Então, eles têm o mesmo trabalho, a linha de trabalho, né? Pensam da mesma forma. Mesmo que pensem diferentes, é importante que tenha divergências. Agora, na cooperativa vence a maioria, né? A gente é um modelo de negócio transparente, nós temos as assembleias, a prestação de contas, temos os conselhos fiscais. Então, a cooperativa é um negócio que cada um tem que constituir um capital, né? Não tem obra de governo, não tem nada gratuito, né? Cada um tem que constituir um capital, tem que investir as coisas, tem que fazer. Nos procura lá na OCB, a gente faz uma orientação de como ter um chamado POC, Programa de Orientação à Constituição de Cooperativas, através dos técnicos do SESCOP que nós temos. Nós fazemos um plano de negócio, ou com nossos técnicos, se for algo muito mais complexo, a gente contrata um SEBRAE, contrata algum outro setor, o próprio Senar, que atua no setor agropecuário, que vai ver se aquilo o negócio vai prosperar, vai ter sustentabilidade, entendeu? Então, é nesse sentido, sabe, Linda? Agora, eu queria fazer uma menção ao que o Dr. João falou com o Sistema Unimed. O Sistema Unimed é um orgulho para nós, não só aqui da Paraíba, pela pujança, pela força que ela detém. O Dr. João falava 2.000 empregados, 2.000 cooperados, por volta de 2.000 e poucos empregados também. Talvez seja a maior empresa genuinamente paraibana. Ontem, a gente, na empresa mercantil, a gente chama o lucro, mas na Unimed, no sistema cooperativo, a gente chama sobra. A sobra está investida aqui. Cada cooperado, no seu resultado, individualmente, mês a mês, ou no final do ano, ele vai investir no seu negócio, no seu consultório, ele troca um equipamento aqui, ele compra aqui um mobiliário novo, ele investe até no equipamento, no seu, como o doutor João falava, a Unimed investindo também nos seus negócios, ampliando hospitais, a rede própria, para poder atender melhor seu usuário. O sistema Unimed é um orgulho também do Brasil, porque é o maior sistema cooperativista do mundo. Nenhum outro país do mundo tem uma experiência como a Unimed aqui no Brasil. Nós temos, o Brasil pode ter se orgulhado de duas coisas: o sistema público de saúde, o sistema SUS, e o sistema de saúde suplementar do sistema da Unimed. Então, ela nos traz um orgulho muito grande, uma satisfação. E isso eu vejo com muito boa intenção, doutor João, principalmente liderado por Walter, que tem essa visão de vanguarda, né? Está nos tornando protagonista desse negócio inovador, né? E isso tem gerado muito resultado para a gente, né? Porque a gente está numa visibilidade muito grande, né? O sistema Unimed da Paraíba, de João Pessoa, está numa visibilidade muito grande, expandindo todas elas. Amanhã a Unimed em Campina Grande está fazendo 1 ano de inauguração do hospital lá de Campina Grande. Ou seja, todos estão vendo que o negócio é importante para quê? Para que nosso usuário também seja atendido melhor. A gente possa ter mercado de trabalho também para nossos colegas cooperados, outros profissionais da área de saúde. Então, o sistema cooperativista aqui na Paraíba ele passa por um momento muito importante e a Unimed é parte integrante desse projeto. E a gente, do sistema OCB-SESCOP, tem muita satisfação dessa parceria. E a gente tem que devolver para a Unimed também um pouco aquilo que ela contribui em treinamentos, em capacitações, em qualificação, para todos os atores que estão lá, para os cooperados, os colaboradores, os dirigentes. Uma empresa do porte da Unimed, com o faturamento que tem hoje da Unimed,
ela precisa de pessoas qualificadas, né, que tenham conhecimento. E aí a gente tem que apostar nessas pessoas, investir nelas em treinamentos, em cursos, em intercâmbios, para que se tenha conhecimento da realidade, não só nacional, muitas vezes até internacional, até fora do país. Tem algum, num contexto geral aqui no Brasil, doutor André, tem algum ramo do cooperativismo que, nesse momento, tenha um potencial maior de crescimento? Linda, a gente está crescendo muito o cooperativismo financeiro, o cooperativismo de crédito. Até 10 anos atrás, era ínfimo, 2, 3% o número de operações financeiras de cooperados do sistema das cooperativas de crédito. O último dado agora, você colocou aí no anuário, eu acho que a gente já tem 21 milhões de associados em cooperativas de crédito aqui no Brasil. E isso já está meio que incomodando os bancos mercantis, os grandes bancos, né? Porque a gente já está chegando a algo em torno de 15% a 20% do mercado. E tem um espaço muito grande, né? Principalmente aqui no Nordeste, né? Na Paraíba, nossas cooperativas cresceram bastante. A Sicredi Evolução é um orgulho para nós, uma cooperativa que hoje está em 3 estados, aqui na Paraíba, no Maranhão e no Piauí, né? Praticamente nós temos 2 cooperativas do Sicredi aqui, a Evolução e a Alto Sertão, lá em Souza, e tem a central das cooperativas, também está aqui localizada aqui na Paraíba, em João Pessoa, né? Dr. Wilson, nosso ex-presidente da Unimed João Pessoa, que teve a iniciativa de construir o hospital da Unimed, é um gestor muito qualificado, que trabalha há muitos anos o cooperativismo financeiro aqui na Paraíba. Então, eu vejo com muita oportunidade, né? A gente precisa ocupar mais esses municípios, né? Ocupar o microcrédito, os empreendimentos de economia também solidária, sabe? As cooperativas precisam. Hoje mesmo eu participei de um evento de uma intercooperação de uma cooperativa financeira com a cooperativa Transtax, lá dos taxistas do aeroporto. Então, oportunizando para eles um investimento para que eles façam um estacionamento lá para eles, lá no aeroporto. De modo que as cooperativas têm vários segmentos aqui. Nós temos, até a região que nós estamos, energia renovável, energia solar. Nós temos uma cooperativa que está em franca expansão, já está com me parece que 8 ou 9 usinas aqui na Paraíba, né? E é uma coisa interessante, sabe, doutor João, porque qualquer um de nós podemos ser associado nessa cooperativa. Você apresenta sua fatura, sua nota, quanto é que você gasta de energia na sua casa? Lá, você gasta R$500 de energia. E ele faz um cálculo e você entra na sociedade, você vai pagar muito menos da metade do que isso. Certo? E um negócio uma energia limpa, energia sustentável. Então, temos, além da produção agrícola, da agropecuária, sobretudo da agricultura familiar. A Paraíba tem tido grandes projetos com apoio do governo, o Projeto Cooperar, o Procase, o Empreender, fruto de algumas políticas públicas que vêm de alguns governos. Isso tem incentivado os produtores a desenvolver, a melhorar os seus produtos, né? Em todas as cadeias produtivas. A sociedade, né, doutor João, como endocrinologista, está cada vez mais exigindo produtos de poder nutricional melhor, de origem definida. A gente passou por uma pandemia, muitos até diziam que veio lá da China, de alimentos contaminados, uma série de histórias que vinham por aí. Mas a sociedade não admite mais, Linda, a gente adquirir produtos sem uma identificação de origem, né? Precisa ter uma certificação dos produtos para poder ter a garantia da segurança alimentar. Então, eu estou muito confiante que o cooperativismo aqui na Paraíba, em todos os setores, tem um ambiente muito promissor, né? E o sistema OCB, ele está, nesse aspecto, contribuindo e ajudando para que as cooperativas possam ficar de uma forma sustentáveis, organizadas, né? Porque a despeito, às vezes o sistema Unimed, nós reclamamos, às vezes a Agência Nacional de Saúde, ela tem um braço muito forte, é uma agência reguladora, como o Banco Central em cima das cooperativas financeiras, mas de qualquer forma, isso é um aspecto bom, porque evita que empresas que possa surgir sem nenhuma segurança, né? Você imagina que a gente viveu isso, né, doutor João, alguns anos atrás, antes da Agência Nacional de Saúde, empresas que deu
calote em médicos, calote em hospitais. Isso a gente não quer que se repita, né? Então, nesse aspecto, a Agência Nacional de Saúde e a Unimed, ela cumpre rigorosamente, Linda, aquilo que a agência diz, as determinações. Às vezes a gente vê até um usuário reclama um pouco mais, né? Mas são protocolos que são estabelecidos na legislação, sabe? E a gente, os médicos também, tem que estar cientes dessa responsabilidade, que nós temos todas resoluções, legislação que atende o sistema cooperativista no saúde suplementar. Falando em Unimed, vocês já até falaram aqui alguns números, alguns dados, mas eu vou só reforçar do sistema Unimed e da Unimed João Pessoa, tá? Para você aí que está nos assistindo, ter uma noção também ter esse conhecimento. A primeira cooperativa de trabalho na área da medicina do país e das Américas, a União dos Médicos, Unimed, fundada na cidade de Santos, como vocês já lembraram aqui, em 1967. E a experiência nasceu da iniciativa do ginecologista obstetra Edmundo Castilho e de um grupo de médicos. Já a Unimed João Pessoa foi fundada no dia 16 de dezembro de 1971 por um grupo de 106 médicos liderados aí pelo oftalmologista Dr. Alberto Urquiza Vanderlei. Aí eu trago aqui alguns números do sistema Unimed: 336 cooperativas, 115 mil médicos cooperados, mais de 19 milhões de clientes, 165 mil empregos diretos gerados. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês avaliam a contribuição desse sistema, do sistema Unimed? E aí a gente fala de Brasil, a gente fala de Paraíba, de João Pessoa, para a saúde no modo geral. O que seria a saúde no país sem a Unimed João Pessoa e a Unimed Brasil? Veja bem, esses números realmente são impressionantes. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma mesa com o atual candidato a presidente da República, né, o Caiado, né, que ele é médico, ortopedista, e na minha vez de falar, eu fui dar alguns números. Embora ele sendo médico, mas era muito mais político do que médico. Quando eu falei os números naquela época, né, que se aproximava de 100 mil médicos cooperados, ele realmente ficou impressionado. Ele disse, mas vocês têm essa força toda? Eu digo, temos, é isso mesmo que nós temos. E veja, as demonstrações que a gente tem, porque o indivíduo para entrar na cooperativa, para ser cooperado, médico cooperado, ele precisa ter alguns refinamentos de técnica, de conhecimento, de uma coisa que a gente chama RQL, né, que é o Instituto Registro da Especialidade. Então, normalmente são indivíduos que têm pós-graduação. Sabe que na Covid, que a André citou há pouco, os resultados que nós tivemos aqui no hospital da Unimed foram resultados comparáveis aos melhores hospitais do mundo. Não estou falando do Brasil, não, do mundo, né? Tanto é que vimos gente de fora, né, aqui do Brasil, do Ceará, Mato Grosso, etc., para se tratar aqui. Realmente os resultados foram impressionantes. A Covid foi trágica, mas os nossos resultados foram brilhantes, certo? E quando está numa cooperativa, tem uma coisa que chama muita atenção. A gente não se sente só, né? A gente sabe que a gente tem um apoio, que é alguma coisa que lute, quem deve fazer parte dela. E é por isso que todos realmente tendo objetivos comuns, evidentemente que os resultados vão ser muito bons. Quando a gente fala também em cooperativa, então, sabe, também já tinha falado antes que a capilaridade das Unimedes no Brasil, né, praticamente, todos os estados, né, têm Unimed. E muitos municípios ou circunvizinhos a ele também agregam a Unimed. Aqui na Paraíba a gente tem várias Unimedes, né, que é a principal de João Pessoa, mas tem Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeira, não é? Já tem alguma coisa de Guarabira, né, que é ligada à Unimed de João Pessoa, mas muitos municípios indiretamente também trabalham com a Unimed. Do ponto de vista econômico, quando a gente trata da saúde, a gente vai melhorar, claro que a comunidade, mas também, né, aquele dinheiro que circula pela Unimed também fica aqui. Então, também há um motivo de impulso para a economia local nossa. Então, por isso que cada vez mais a gente acredita que esse modelo de organização de cooperativas, a tendência é crescer cada vez mais. 1 bilhão de pessoas e 8 bilhões é um número muito forte também para um determinado ramo, né, que seria o cooperativismo. Como essa tendência é crescer, se espera que com algum tempo a gente vai ter.
É evidentemente que o mundo também passa por uns processos que um indivíduo só tem 1 trilhão, né, de dólares, né? Que realmente como é que uma coisa dessa acontece num mundo tão desenvolvido como estamos passando atualmente. Mas acontece dessas coisas porque a tecnologia começa a fazer assim algum tipo de desvio. Mas se unindo em cooperativa, a gente sabe que os resultados vão ser muito bons, viu, Linda? Entendi. Pois é, Linda, o Dr. João enfatizou mais uma vez a Covid e eu realço realmente que foi um momento marcante na assistência que nós tivemos, todos os médicos envolvidos, muitos perdemos colegas, né? Inclusive a Unimed publicou, ali, através do Walter, um livro fantástico, trazendo uma trajetória de A missão. a missão, quantos pacientes que eu vi salvarem, outros que lamentavelmente tiveram um desfecho desfavorável, mas foi um esforço coletivo muito grande. Mas eu lembro, Linda, de alguns fatos, inclusive você noticiando, os partos de quíntuplos, Sim. o primeiro transplante cardíaco, os transplantes de fígado, quantos transplantes aqui nós já fizemos, transplantes renais. Então, nós estamos na vanguarda na assistência à saúde, sabe? Eu vejo agora recente, doutor João, o trabalho que nós estamos fazendo de capacitação dos médicos, lá dos médicos que trabalham em todos os setores no Hospital da Unimed, né? O envolvimento da direção da Unimed, dos colegas da direção do hospital. Então, nesse aspecto assistencial. No aspecto falando como uma cooperativa que está envolvida preocupada com a comunidade, você veja isso, o Dr. João falou, o coral que nós temos lá em volta do hospital, das pessoas, inclusive muitos filhos de colaboradores da Unimed, várias assistências que tem as mulheres, né, campanhas que nós fazemos, né, sem nenhum custo para as pessoas. Então, a Unimed, a recente parceria público-privada que foi feita agora com o Estado, com a escola, uma permuta que foi feita com a escola, que a gente construiu uma escola maravilhosa, uma escola novíssima, escola tecnológica, inovadora, né? E agora há uma perspectiva, nós temos um espaço para criar um ambiente muito mais amplo para a Unimed. A Dr. Walter chama o nome de Cidade Unimed. Eu acredito que está num projeto muito grande de fazer a Unimed ainda maior aqui em João Pessoa. Então, assim, a Unimed tem uma importância no contexto da nossa capital muito grande, sabe? Eu acho que mudou a realidade dos médicos cooperados. Aquilo que eu sempre digo, se não fosse a Unimed, Linda, a gente estaria refém de planos mercantis. Muitos médicos não tinham conseguido crescer na sua categoria como profissional, investiram na sua... né, e não fizeram pós-graduação, não faziam pós-graduação, porque na Unimed, como o Dr. João diz, existe o RQE, que é o registro de qualificação, né, no CRM. Existe muitas vezes pós-graduação, que algumas categorias precisam. Então, assim, é uma cooperativa que ela oferece espaço de crescimento para os cooperados, os colaboradores. Todos os colaboradores têm uma ampla gama de benefícios sociais muito grandes. Então, assim, eu acho que é uma cooperativa, é uma cooperativa que muito orgulha nós que fazemos aqui a Paraíba, porque, como o Dr. João disse, ela impacta na economia, impacta muito forte, né? E o resultado fica aqui, a gente vê que o desenvolvimento da economia local. E isso, Linda, você começou o programa falando sobre a paz. A paz no mundo está nisso, é quando você tem oportunidades, né? Quando gera desenvolvimento, quando as pessoas na ponta conseguem melhor colocar o filho na escola, né? Consumir produtos de gêneros de primeira necessidade, né? Então as pessoas conseguem ter paz. Isso contribui para a paz, né? Porque os conflitos acontecem quando as pessoas têm dificuldades, né? Eu queria também, então, para complementar o que o André também falou, 2 aspectos que a gente pudesse segmentar. Um seria uma coisa que tem na Unimed, que é o Instituto Unimed, né? De Responsabilidade Social, que o Dr. Fernando Florencio é o presidente atual. Eu também tive a oportunidade de passar por lá, e faz um trabalho belíssimo, né? Ele falou aqui o coral também está ligado ao Instituto Unimed, né, de Responsabilidade Social. Do outro lado é o polo educacional, que é justamente para fazer treinamento, não só de médicos, mas também do corpo que trabalha na Unimed como todo, dos colaboradores, principalmente na área da saúde,
mas também em outras áreas, tá? A própria o Sicredi já deu cursos lá para uma série de colaboradores e para médicos também, mas isso aí a gente está fazendo, por exemplo, esse polo educacional que funciona lá no terceiro andar do Hospital Unimed e tem cursos praticamente todo final de semana. Tem tanto para médicos cooperados como para colaboradores. Fizemos, por exemplo, a CLS, que é um tipo de treinamento que se faz para, vamos dizer, atividades de urgência, né? Então fizemos já para médico uma vez, fizemos para enfermeiros que trabalham em PA e no hospital também uma vez. Vamos agora, esse mês, fazer também mais um para cada um desses segmentos, porque a gente acredita que fazendo com que melhore o atendimento, o indivíduo tenha mais conhecimento, tenha mais técnica para tratar, claro que isso tudo vai reverter em benefício do nosso próprio paciente e nós próprios que podemos servir, precisar, quem sabe, de algum tempo desse treinamento que esse pessoal está fazendo. Então tem esse cunho também de formação. Formação e informação. Que é um Muito dos bom. princípios cooperativistas. Você falava sobre os princípios. Esse é autonomia, independência, participação democrática, intercooperação, que é essa relação por exemplo, do Sicredi com a Unimed, com outras cooperativas de transporte, o interesse pela comunidade, são princípios cooperativistas universais que foram desde a época que foi constituída a primeira cooperativa lá em Rochdale, na Inglaterra, no século passado, né? Então, a Unimed, ela cumpre esses princípios cooperativistas. Olha, a gente falou, inclusive aqui durante a nossa conversa, sobre essa questão da evolução do cooperativismo. A Unimed, João Pessoa, a questão da inovação, da tecnologia, são dois pilares que estão presentes, né, na Unimed, João Pessoa. E aí eu queria aproveitar para pedir para vocês justamente falarem sobre as cirurgias, mas, né, as telecirurgias robóticas, de uma forma geral, a introdução dela aqui na Unimed, no mercado de saúde da Paraíba, nesse pioneirismo. Queria que o senhor explicasse melhor isso pra gente. Veja que, primeiro, tínhamos lá, tempos atrás, e aqui e ali pode ter, né, depende da necessidade, essas cirurgias que chamam abertas, né? O indivíduo recebe realmente aquela incisão, etc. Depois passamos para a cirurgia, como é que chama? Laparoscópica, né? Que dá aqueles furos para ver. Sim. E estamos, então, agora na fase da cirurgia robótica, né? Em que praticamente, claro, que precisa de um médico para fazer aquilo, mas o robô, evidentemente, e o ganho que se tem disso, né? De recuperação, do indivíduo ter muito menos tempo de cirurgia, olha, tudo melhora e muito. E é uma coisa que não tem mais retorno. Então, o Walter também, com a visão dele, foi até a China. Então, no final do ano, trouxe o primeiro robô e agora acabou de chegar há pouco, né, o segundo robô. E tem o Centro Nacional de Primeira Linha que fica no Paraná. Então, equipes de João Pessoa também fazem treinamento lá. Porque para o indivíduo fazer a cirurgia robótica, ele precisa ter um determinado nível de treinamento, de determinado nível de cirurgias para ir fazendo a sua graduação até chegar no topo mesmo, tá bom? E, inclusive, ter condições de depois também transmitir conhecimento para outras pessoas. Então, já foi grupos daqui de João Pessoa, de várias especialidades, né? Cardíaca, urologia, ginecologia. Então, vários desses especialistas já foram fazer esse treinamento e já voltaram e muitos já começaram a fazer a cirurgia aqui no Hospital Unimed. E evidentemente que isso aí vai aumentar mais ainda. Não tem como se fugir. E veja bem, com essa capacidade que a gente tem de contemporizar, como vamos dizer, no estado da Paraíba, em todos os setores, a gente vai muito bem, daqui a algum tempo, ter alguém que esteja lá em Cajazeiras, entende? E o outro médico aqui, o indivíduo poder fazer alguma coisa também lá. É uma coisa assim que, quando era pequeno, era ficção científica, né? A gente antigamente falava o homem de 6 milhões de dólares, né? Corria, via, etc. Tal. E hoje em dia já tem coisas que estão acontecendo desse gênero. Estão acontecendo na minha área, por exemplo. Agora a gente está cada vez mais com as estruturas dessas bombas de insulina para o diabetes que a gente chama tipo 1, que praticamente já estão quase um pâncreas artificial. E daqui a pouco, talvez nem demore muito, a gente vai fazer uso de açúcar, que a própria bombinha já vai fazer
aquele trajeto por conta da inteligência artificial. Hoje em dia, a gente tem aqueles que a gente coloca no braço, né, para ver a glicemia, e hoje em dia o mais novo já começa a projetar nas 5, 7 horas para frente, no mínimo 3 horas para frente, o que é que vai acontecer com também a inteligência artificial. Então são coisas que cada vez mais, claro, estão ajudando muito, e o grande problema é justamente a equidade, né? Tem faixas etárias, faixas populacionais, aliás, que não vão ter acesso, e é isso que a gente luta junto aos organismos governamentais para que a gente possa ter isso para toda a população. Sim, entendi. Bom, a gente chega aqui no momento do nosso videocast que é o Mente Ativa. Por quê? Para cuidar das pessoas, a gente precisa se cuidar, não é assim? E aí a gente quer saber, eu vejo que o doutor André que chegou aqui no nosso estúdio, né? Mais magro, né? Mas, todo cheio de vida. O que vocês têm feito para cuidar da saúde? O que é que vocês fazem? Na questão de bem-estar, na questão de atividade física, de alimentação, que possam aqui também servir de caminho para quem está nos assistindo. Obrigado, Linda. Mas eu sou anestesista, Linda, e isso que o doutor João comentou na pergunta anterior, só fazendo uma entradazinha rápida, eu peguei cirurgias abertas, cirurgia de vesícula, que o doente ficava quase uma semana no pós-operatório, internado no hospital, tomando antibiótico, analgésico, eram dores horríveis daquela incisão que fazia abaixo aqui da costela. Depois peguei a cirurgia laparoscópica, que já com evolução, praticamente 2 dias o paciente estava de alta. Mas e agora a cirurgia robótica? É evolução, 24 horas o paciente está de alta, a agressão cirúrgica é bem menor, a dor pós-operatória é bem menor. E quando você tem menos dor, todo o seu funcionamento, os órgãos, funcionam muito mais rápido. Principalmente o intestino, no trauma, a agressão cirúrgica é menor, então tudo funciona muito mais rápido. Mas é preciso, Linda, realmente a gente, os médicos, né, nós cuidarmos da saúde. O Dr. João tem um trabalho também, eu me lembro desde quando eu entrei na Unimed, eu sou bem mais novo que o Dr. João, e já estou com 30 anos de cooperado, né? Vou fazer agora 35 anos de formado, e ele foi nosso professor, e uma das coisas que eu acho que a gente precisa evoluir no trabalho dentro da cooperativa é mensurar, acompanhar, para e passo, a saúde dos cooperados, dos colaboradores também, que é importante, porque a gente tem uma cooperativa de saúde, né? Então a gente precisa cuidar também, e campanhas, né? Incentivar campanhas, que os próprios médicos façam seus exames regulares, o meu homem acima de 40 anos, o teste de ver como é que está o funcionamento da próstata, os hormônios, né? As mulheres fazer os exames ginecológicos, exame de prevenção do câncer de mama. Então os médicos, assim como a população, nós estamos também vulneráveis, né? De acordo com o passar da idade, ao surgimento de doenças. Procurar o endocrinologista para ver se está tendo um próximo a cuidado com diabetes, né? O hipertenso é uma coisa muito comum, os médicos são muito ansiosos, muito estressados, né? Então tem que ter qualidade de vida, pensar no espiritual para a pessoa poder refletir e fazer atividade física, né? Eu vejo você aí, né, Linda? Você sempre corre, tá? E aí, né, João? Eu passei um bom tempo sem alheio, fora disso, e agora a gente começou a se cuidar um pouco, fazer atividade física, dá outro astral, viu? Melhora bastante a qualidade de vida, melhora como um todo, a cabeça, o corpo sã é o que dá saúde. Isso. Eu também, eu queria até falar o seguinte, eu já fiz parte de uma diretoria da Unimed, ele foi falar aqui negócio de idades, etc., comparando, né, realmente faz algum tempo, foi na época de Alcélio, que eu fazia parte da diretoria, e uma das coisas que eu levei naquela ocasião para se fazer era saber como é que estava a saúde dos médicos. Naquela época tinha em torno de 1.200 cooperados, como já faz algum tempo, né? Hoje já estamos em 2000, mas fizemos um questionário em que em torno de 600 a metade respondeu, tanto do gênero masculino como do feminino, e tinha muitos problemas de saúde. Então naquela época a gente fez isso, foi feito então uma série de cuidados, né? Pelo menos orientações de cuidados, evidentemente que orientar é uma coisa, mas não precisa fazer, certo? E eu estava até falando há pouco tempo com o Fernando Florencio, que é do Instituto Unimed, e também com Cleibinho, né, nosso Cleib,
que é anestesista também, como André, que é da Casa do Cooperado, para ver se a gente une forças para se rever como é que está a saúde do médico, que a gente sabe que a coisa não está acontecendo muito. Houve época que se pensava que 80%, 90% era a parte genética que resolvia. Hoje em dia já sabe que não, né? É importante, né? Mas se passar 30% é muito. Tá? Então, o que é que tem muito a ver? Estilo de vida, né? Você diz, olha, o tal do MEV. O que é MEV? Modificações de estilo de vida. Então, estilo de vida é fundamental, responde pela maior parte da nossa capacidade de ter saúde. Estilo de vida fundamentalmente ligado a quê? A uma alimentação saudável, que a gente, evidentemente, se alimenta muito ruim, né? Ultraprocessado, refrigerantes, etc., né? São coisas vazias do ponto de vista de saúde física, né? Certo? Então, por um lado seria isso, do outro lado, a atividade física, né? Que vocês dois são exemplos. Eu não chego a ser como vocês, mas de qualquer forma eu ainda faço meu pilates, etc., mantenho o meu peso, tá? Então, já tenho uma idade que, para a minha idade, eu acho que eu estou razoavelmente bem, certo? Não vou dizer que está ótimo, né? Porque ótimo, né? Só quem está é o nosso ser superior. Mas, de qualquer forma, essas duas coisas são fundamentais. Sabe que a campanha na época de Zé Serra para acabar com o cigarro foi um sucesso, não é que acabou, mas diminuiu bastante. Lamentavelmente, a indústria, né, do tabaco já chegou aí com o cigarro eletrônico, que é uma coisa terrível, né? Sebastião Costa, que é um dos nossos mais dinâmicos combatedores de tabagismo, sempre está combatendo esse tipo de coisa. Mas, sabe, essas coisas vão acontecendo com o ser humano, que é aquela velha história, né? Nada no mundo nos surpreende, né? Acontece alguma coisa e, de repente, quando pensa que está melhorando, chega uma outra. Mas a gente sabe que cada um pode se cuidar. E se cuidar com, pelo menos, o tripé. Atividade física, boa alimentação e tudo aquilo que vai envolver uma boa saúde mental. Bom sono, né? Evidentemente, evitar estresse não é fácil, mas a gente deve lutar para que conseguir alguma coisa nesse sentido. Se pudesse, Linda, reforçar duas questões. Cultivar relações familiares, né? É fundamental que a gente diminua os conflitos, possa ter uma vida afetiva, amistosa com a esposa, com os filhos, e cultivar as amizades também, né? A gente passa grande parte da nossa vida dentro dos hospitais, nos corredores, e às vezes eu vejo os conflitos, né, sem necessidade, colegas que entram em umas brigas sem sentido, e a gente precisa cultivar amizades. As divergências são naturais. A gente vive numa sociedade, você discute por política, discute por esporte, por futebol, mas a gente tem que saber respeitar as opiniões diferentes da nossa. Então, eu acho que a gente tem que saber conviver num ambiente social, e aí você vai ter uma qualidade de vida, também vai contribuir muito para a sua qualidade de vida. Eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora, de uma pessoa que acompanha o nosso videocast, certo? A Raquel Brandão, do bairro do Altiplano, aqui em João Pessoa. A Raquel pergunta o seguinte: diante das transformações econômicas, tecnológicas, sociais, como o cooperativismo paraibano pode se fortalecer na próxima década? E qual o papel a Unimed pode, né, desempenhar como referência nessa inovação, nessa gestão também de intercooperação, para inspirar outras cooperativas aqui no nosso estado? Raquel, a Unimed já vem fazendo isso e tem projetos ousados. Um desses é Cidade Unimed. Ela tem articulação de conversa, de interlocução Unimed com vários agentes, sem, contudo, criar compromisso. A relação que a Unimed tem com os governos, sejam municipais, estaduais, é uma relação de confiança, que tem com a sociedade, com os poderes constituídos, com a imprensa. Utilizar a transparência, né, é fundamental. E eu vejo que essa relação construída com um sistema cooperativista, ela permite dizer que a Unimed está num ambiente altamente favorável para desenvolver o sistema aqui, o cooperativismo, né? Tenho certeza que nós vamos expandir cada vez mais. Nós vamos, hoje, já temos um market share, eu acho que, né, Dr. João, de em torno de 20% da população. Infelizmente, temos uma limitação econômica na nossa população, há uma má distribuição de renda no nosso país, né?
mas a gente acredita que com as melhores dos indicadores econômicos, mais pessoas possam ter a oportunidade de comprar, de adquirir, de usar o plano do sistema, que não é um plano de doença, é um plano de saúde. O plano da Unimed é um plano de saúde. Eventualmente, as pessoas, quando têm um infortúnio, quando uma doença, vão ter a certeza que está sendo bem acolhido. Mas a ideia é que seja um plano de saúde, que as pessoas possam fazer prevenção, atividade física, tudo aquilo que a gente já falou aqui, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável, mais promissor. E eu tenho muita convicção que a Unimed é uma grande parceira do cooperativismo paraibano e brasileiro. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio. Queria muito agradecer a participação de vocês e deixar aqui aberto esse último momento para um recado, para uma dica, para uma orientação importante que vocês queiram ainda contribuir aqui conosco. Então, fiquem à vontade. Bom, eu queria reforçar isso também que o André falou, que o medicamento melhor que nós temos é a gente se cuidar, né? Se cuidar com a alimentação, com a atividade física, com saúde mental, cultivando família, do ponto de vista daqueles que têm a sua religião, cultivar também a religião, os amigos, né? Que esses aí permanecem, não é? Eu já estou numa idade em que muitos amigos meus, né, já partiram e a gente tem um grupo que, vez ou outra, se reúne e justamente sabe que as lembranças reforçam muito o espírito da gente. E outra coisa, quando fala em saúde, a gente sabe que a gente está vivendo num período em que houve muito, vão fazer exames. E aquela história, já está provado, né, que quanto mais exames a gente faz, mais existe uma possibilidade estatística de aparecer erros, tá? E muitas vezes eu vou fazer 100 exames. É muito provável que pelo menos um vai dar errado. 99% de possibilidade que um vai dar errado. E vai tratar, então, um erro. Por quê? Porque está se pedindo uma coisa sem saber por quê. Está se dando um tiro no escuro. Então, a gente precisa, então, claro, tanto o usuário, o médico, o paciente, os dois têm que fazer a coisa bem direcionada. Se eu vou fazer exame demais, eu posso estar... Aquela história, estou procurando doença, às vezes não é nem procurar doença. É um erro estatístico, não é nem também erro do laboratório. Então, precisa também ter cuidado com isso. Eu estou até escrevendo, estava falando agora para Carolina que eu estou escrevendo um artigo sobre isso, para a gente divulgar cada vez mais, porque dá a impressão que o cuidado está maior. Mas esse cuidado, aparentemente maior, pode trazer prejuízo muito futuro. Então, qual é o remédio mais barato que a gente tem? Já que existem remédios muito caros. Tem remédio de 12 milhões de dólares, quer dizer, não tem sentido a gente nem pensar nisso. O melhor remédio é você ter boas condições de vida, ter estilo de vida saudável, e aí se faz com atividade física, alimentação, um bom repouso mental e físico, que aí as relações sociais, que isso aí tudo em conjunto melhora cada vez mais a nossa saúde, o nosso bem-estar. Sim, doutor André. E do recado final, principalmente para os cooperados, meus colegas nossos, é que fiquem absolutamente tranquilos que a Unimed João Pessoa, hoje os indicadores que elas apresentam pela Agência Nacional de Saúde, os indicadores que a gestão apresenta, são indicadores confiáveis, que a gente está com absoluta segurança na gestão, né, que é uma cooperativa sólida, né, que está, inclusive nos próximos meses, aí, nos próximos dias, talvez, a gente vai ter a inauguração mais de um serviço, num hospital, na Epitácio Pessoa, na vitrine da cidade, um hospital materno-infantil. Então, isso tudo é mercado de trabalho para nós cooperados, é melhor assistência para nossos usuários, né? Então, eu fico muito confortável de ver que a nossa Unimed está em boas mãos. Hoje, via dentro do hospital um command center. Que lugar maravilhoso. Sem nenhuma empresa, doutor João, trabalha sem informações. As informações são fundamentais para a tomada de decisões. Então, eu vejo lá o hospital, o meu amigo doutor Calixto, que é meu vice-presidente, meu presidente da OCB do Conselho, também é diretor do hospital, faz uma gestão muito qualificada, está oportunizando isso. Qualquer um cooperado pode entrar lá, pedir permissão e ver os indicadores, todos são transparentes. Então, eu fico muito confortável de fazer parte dessa cooperativa da Unimed João Pessoa e da gestão que me dá muita segurança. E para nós, cooperados, e para os usuários, mais de 180 mil usuários,
Quando eu entrei na Unimed era menos de 80, João. Então, o quanto ela cresceu, a evolução que nós tivemos, doutor Wilson, doutor Alcélio, doutor Reginaldo, todos eles, doutor Demóstenes, doutor Alexandre, cada um botou uma pazinha ali, cada um construiu, botou um tijolo. Então a gente tem que reconhecer todos aqueles que deram seu esforço, sua coragem, seu trabalho, abandonaram muitas vezes, deixaram suas famílias, né, para investir na gestão, né? E agora Walter com essa disposição tamanha que ele tem, né? E eu fico muito feliz de como a gente está sendo conduzido. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você também. Espero que você tenha curtido aqui esse episódio, conhecer mais sobre o cooperativismo, sobre o trabalho também da cooperativa Unimed, né, do sistema Unimed, da Unimed João Pessoa. Enfim, aproveita para deixar um comentário aqui conosco, tá? Curtir esse episódio, encaminhar ele para que outras pessoas possam ter acesso, certo? Na semana que vem a gente está aqui de volta, compartilhando mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Um abraço para você, obrigada pela companhia e até semana que vem.